Bagaça de novo aí, essa parada toda aí. Nós vamos falar hoje de uma região chamada Oriente Médio. Em primeiro lugar aí, agradecendo a rapaziada aí da CRUSP, né? CRUSP aí que está acompanhando nossos vídeos aí. Mandar um salve aí pro João Flávio aí que está enviando os vídeos para a rapaziada lá. E nós estamos aí na parada para tentar fazer isso aqui para que o aluno passe. Essa questão é clássica, filhão de vestibular, clássica. Se você não conseguir acompanhar um vídeo de 15 minutos, aí fica difícil para você pleitear alguma coisa, tá ligado? Então é o seguinte, Oriente Médio, também chamado de Oriente Próximo, tá? Ou Médio Oriente, tanto faz. Médio em relação à Europa, até porque nós temos o eurocentrismo ou europocentrismo, tá? Então é médio em relação ao continente europeu. Uma área rapidamente de 7,2 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos, tá ok? E também uma população de cerca de mais ou menos 320 milhões de habitantes. Lembrando a vocês que nós vamos tratar aqui do Oriente Médio chamado Oriente Médio político. Porque quando você chama do Oriente Médio geopolítico, aí a extensão territorial é maior. Muitas vezes você pega aqui o Paquistão, tá? Muitas vezes você pega o norte da África, aqui é o Egito, norte da África, e aí inclui também desse rol de países aí. Chamado, todo mundo sabe, de barril de pólvora, isso você já viu em algum lugar do passado. Vou fazer com outra cor para depois não reclamarem. Devido principalmente ao petróleo, a abundância de petróleo no Oriente Médio, mas os conflitos étnico-religiosos, as disputas que lá existem, tá? Então nós primeiro vamos fazer a introdução sobre o Oriente Médio para ficar para você com tranquilidade, antes de falarmos dos conflitos, das tensões geopolíticas que são muitas no Oriente Médio. Então, filhão, é o seguinte, aqui nós temos o famoso mar Mediterrâneo. Mediterrâneo, isso que divide teoricamente a Terra em duas partes. Estamos colocando isso aqui. O velho mundo era dividido pelo Mediterrâneo, né? E aí, filhão, é o seguinte, nós vamos aqui dar nome a algumas situações para vocês aqui e, lógico, falar sobre elas. Vamos começar pelo número 1. O número 1 é um país que é a Turquia. A Turquia, filhão, só para você ter noção, a Turquia, ela pleiteia. O que é pleitear, pessoal? Ela solicita a sua entrada na União Europeia e não consegue justamente porque ela é muçulmana. A Turquia também é chamada de uma das caixas d'água do Oriente Médio, porque você tem a nascente de dois rios importantes que nascem aqui na Turquia e vão derivar aqui o Eufrates e o Tigre, tá? O Eufrates e Tigre, que são rios fundamentais dentro do Oriente Médio. E ali, quando você estuda história, você fala sobre a Mesopotâmia. O número 2 é um país que pertence à União Europeia, é o Chipre. Este país, um país insular, ele não é país europeu e pertence à União Europeia. Cuidado com isso nas provas, já caiu várias vezes, inclusive, uma questão mais ou menos parecida, dizendo o seguinte para você: todos os países que compõem a União Europeia são da Europa. Não, foi uma discussão com uma intercambiária alemã, que ela dizia que eu não sabia o que eu estava falando, e eu falei para ela estudar um pouco de geografia, um pouco diferente do que talvez a Alemanha ensine, que Chipre é da Europa. Terceiro, filhão, esta região aqui, ó, esta área aqui, é a famosa Península do Sinai. Lembre-se que eu já falei sobre as tensões geopolíticas na África. E o Sinai, ele pertence ao Egito. E depois vamos ver situações que aconteceram. O Egito é o único país africano que possui terra em 2 continentes.
tanto na África quanto também na Ásia. Cuidado com isso em provas. O número 4 aqui, né, é a Península Arábica. E aí, lógico, você tem o berço do Islã, o berço do Islã, do islamismo, que é a Arábia Saudita, tá? Com as cidades ali sagradas para os muçulmanos de Meca e Medina. Depois vou falar sobre o islamismo também. O número 5 aqui, os Emirados Árabes Unidos, EAL, não é EUA, EAL, você encontra em prova de geografia assim. Ele é importantíssimo porque ele controla uma rota fundamental para o Oriente Médio, que é a rota do Estreito de Hormuz. Controla o famoso Estreito de Hormuz, que é a entrada, o Estreito de Hormuz é a entrada para o Golfo Pérsico, área riquíssima em petróleo. O número 6, que é mais ou menos aqui, é chamado de país tampão, que é o Kuwait. Ah, teve guerra, não teve? Teve. Por que ele é chamado de país tampão? Nós temos já um vídeo que falamos sobre isso, não é? Ele foi criado ali para contrabalançar as forças de Iraque e Irã na saída ali para o Golfo Pérsico, né? E aí o Kuwait foi criado ali no domínio britânico. O número 7 é o Iraque, o famoso Iraque, né? O 7 é o Iraque, país que era chamado de ex-Assíria. Quando o seu professor falar lá sobre Assurbanipal da Síria, do Iraque, que tem um processo gigantesco histórico ali. O número 8, o país que tem o maior litoral voltado para o Golfo Pérsico, o Irã. O Irã não é um país árabe, o Irã é um país persa, ele é a ex-Pérsia. Os iranianos são os únicos, é a única no mundo teocracia xiita no planeta. E eles são a teocracia xiita justamente para guardar sua individualidade no mundo árabe. O número 9, o famoso país aqui, que foi o Vietnã da União Soviética, o Afeganistão. Se você assistiu o Rambo, né, o Rambo 3, você viu o Rambo no Afeganistão, tá? O Afeganistão. Então, meu filho, esses 9 pontos aqui, esses 9 países aqui, estão colocados para vocês, para você dar aquele grau. E aí você pode ver, eu coloquei letras, tá? Para facilitar a vocês algumas coisas. A letra A, acho que dá para ver aí. A letra A é a famosa região da Mesopotâmia. O que significa Mesopotâmia, professor? Entre rios. Entre os rios Eufrates e Tigre, ou Tigre e Eufrates. Uma região ali de agricultura naquele local de clima árido e também semiárido do Oriente Médio. A letra B foi motivo de guerra entre o Irã e o Iraque. Temos um vídeo que falamos da guerra Irã-Iraque, chamado o Shatt el-Arab. O que é Shatt el-Arab? É a foz dos rios Tigre e Eufrates. Cuidado com isso. A única saída para o mar do Iraque. E essa saída é altamente vigiada por navios iraquianos e iranianos. Então ali é metade de cada um, tá? A letra C é o famoso Golfo Pérsico. Os americanos têm uma frota naval poderosa lá. Inclusive temos um vídeo onde falamos sobre isso. A questão do Irã no Golfo Pérsico ali, quando foram apreendidos navios ingleses naquela região. Golfo Pérsico, área petrolífera. A letra D de dado, não é? Eu vou dar a letra D de dado, vamos colocar aqui. A letra D de dado é o chamado Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, ele é a ligação
a saída e entrada do Golfo Pérsico. A letra E, não é? A letra E, na realidade eu teria que colocar aqui D, né? O Estreito de Hormuz mais para cá, com licença, e a letra, vou pôr aqui D1, tá? Seria o Golfo de Omã. Acontece isso, né, filhão? Quando você vai fazendo aí na cabeça, tá? A letra E, o famoso Mar da Arábia. Ele é famoso? Não, mas fica sendo agora. Você conhece o Mar da Arábia. A letra F, chamado de Golfo de Aden. É só lembrar aquela manga que você dá aquele talento nela lá. E a letra G é um local também muito estratégico. O chamado Estreito de Bab el-Mandeb. Esse Estreito de Bab el-Mandeb, ele é uma área, meu filho, que é a entrada para o Mar Vermelho. Então, se você pegar nosso vídeo de tensões geopolíticas africanas e der uma olhada real, não achá-lo modorrento tanto quanto esse, você vai ver que eu falo ali que é uma área de pirataria, e que eu falei no vídeo de tensão geopolítica africana para assistir o filme com o capitão lá, o comandante Philip, com o Tom Hanks. Depois, filhão, a letra H aqui é o Mar Vermelho. O Mar Vermelho. Foi aqui que Moisés atravessou? De jeito nenhum, né, meu filho? Mas pra cá, tá? A letra I é o famoso Estreito de Tirã. A letra J é o chamado Golfo de Aqaba. Isso vai ser importantíssimo na Guerra do Suez de 1956. Estreito de Tirã, Golfo de Aqaba. A letra K é um porto de Israel chamado Porto de Eilat. Esses três lugares aqui, Estreito de Tirã, Golfo de Aqaba e Porto de Eilat, na Segunda Guerra Árabe-Israelense, que foi a Guerra do Suez, eles são de importância fundamental quando o Egito os bloqueia. A letra L aqui é o Estreito de Suez. A letra L, o Estreito de Suez. A letra M é o Golfo de Suez. É lógico que o famoso canal de Suez é a letra N, que faz a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Professor, ele ainda é uma rota muito poderosa de petróleo? Já não é tanto. Hoje já falamos para vocês em vídeos, inclusive nos Tensões Geopolíticas Africanas, que os superpetroleiros são navios de um calado um calado bem maior do que a largura e a profundidade do Golfo de Suez, do canal de Suez. Então eles dão a volta pela África do Sul, motivo pelo qual, já falei isso também em outros vídeos, o Brasil, a África do Sul e os Estados Unidos têm acordos de controle do Atlântico Sul. Aqui, para que você não fique chateado, nós temos na Turquia, e eu vou colocar em vermelho aqui para não ficar, não é, para ficar um mapa bem bonitinho, um desenho bem bonitinho, o dobramento chamado os Montes Taurus, tá? No Irã, você tem estas áreas de terremoto, o Montes Elbrus e os Montes Zagros. E aqui, meu filho, quando você fala em Afeganistão, isso tem que estar na sua mente. Você tem a cordilheira, um dobramento recente do Hindu Kush, que é, segundo alguns, quando Osama Bin Laden, que era o líder da Al-Qaeda e recebia a proteção de Mullah Omar, que era líder do Talibã, ambos foram líderes dos Mujahedin no Afeganistão. Bin Laden deu aquela famosa linha na pipa e se escondeu no Hindu Kush e nem os SEALs conseguiram localizá-lo, tá ok? Então, fião, primeira parte é esta aqui. Vamos falar agora um pouquinho de coisas históricas do berço das religiões monoteístas. Então vamos dar aquele grau para vocês, tá? Vamos dar aquela paradinha louco Abreu,
faremos outro vídeo, porque senão você não aguenta. Daqui a pouco você tá, né, dando aquele, indo embora. Ah, vai embora. Vai, meu filho, mas vai com Deus, mas vai. Então, da Paradinha Louco Abreu.